Fazendo a continuidade, produção e custos, parte 1, só que agora é o vídeo 2, dando continuidade ao vídeo 1. Nós vamos agora tratar do exemplo para calcular a eficiência simulando uma empresa de sapatos. Então nós temos aqui 3 métodos de fazer a produção. A área para se fazer a produção 150 metros. Nós temos aí o capital envolvido, que são as máquinas. Para cada metro está levando uma quantidade de máquinas para fazer essa produção. O número de trabalhadores envolvidos com essas máquinas, nós temos também relacionado aí na quarta coluna. E o número de produção, né, o quanto de sapatos que é produzido com essa quantidade de máquinas e trabalhadores. E aí nós vamos encontrar, né, qual é o método que poderia ser mais eficiente tecnicamente e qual dos métodos é mais eficiente economicamente. E nós vamos partir do seguinte pressuposto, que o aluguel é de R$1.000 o metro quadrado por mês, as máquinas têm um custo mensal de R$300 e a mão de obra de R$400 por mês. E a gente vai começar pelo método que seria mais eficiente tecnicamente ou tecnologicamente. E aí nós vamos começar fazendo a seguinte observação. Ao pegar e analisar a parte da área, a gente nota que não há diferença. Então não há o que se analisar em área, porque qualquer um dos 3 métodos ocupa o mesmo espaço, então não teríamos diferenciação pela questão do espaço. Então vamos partir para o próximo item, que seria o fator de produção trabalho. Repare então que o método 2 utiliza 30 trabalhadores para a mesma produção, portanto ele é menos eficiente, porque o método 1 utiliza 20 e o método 3 utiliza 7, mas o pior eficiência seria o método 2. O método 2 então a gente já descarta, porque ele não atende nem minimamente a eficiência técnica. Me sobram ainda o método 1 e 3. Vou deixar os dois, porque eu vou fazer a comparação desses dois que sobraram, eliminando o pior. Eu vou fazer a análise dos outros dois que sobraram, para ver se algum deles é melhor com eficiência econômica. E aí eu começo a fazer a eficiência econômica e reparo também que, em termos do fator de produção terra, que é o espaço ocupado, voltamos a repetir que não há diferenciação de espaço, então não há o que comparar os dois, que os dois métodos, o 1 e o 3, ocupam o mesmo espaço, 150 metros quadrados. Aí eu vou fazer o cálculo para o método 1, para descobrir qual é o custo total que a gente tem ali, para ver se ele é viável com a eficiência econômica. Então nós temos, em termos de máquina, que é o nosso fator de produção capital, são 10 máquinas vezes R$300 por máquina por mês, gerando um gasto aí de R$3.000 por mês. E o fator de produção trabalho, eu vou ter no método 1 20 trabalhadores, recebendo R$400 por mês, dando um custo total aí de R$8.000. Então, capital, máquinas, trabalho, as pessoas, trabalhadores, 3.000 mais 8.000, total, pelo método 1, de R$11.000 de custo, para a gente poder analisar a eficiência econômica. Vamos fazer os mesmos cálculos agora com os valores e as quantidades que nós temos para o método 3. No método 3, o capital, que são as máquinas, eu vou utilizar de 14 máquinas ao valor de R$300. Vai ser mais alto, repare, R$4.200. Mas quando a gente observa que essa máquina do método 3 utiliza apenas 7 trabalhadores, vezes R$400 por trabalhador, nós temos 2.800. E a soma do capital, que são as máquinas, e trabalho, que são os trabalhadores, nós vamos ter um total aí de custo de 7.000. Então, ao comparar, nós percebemos então aí que o método 1 em relação ao método 3, o método 3 ele tem a melhor eficiência econômica. Como nós já descartamos aquele que tinha a pior eficiência técnica, quando a gente passa pela eficiência econômica, o método 3 é o mais viável. Então, a gente chega à conclusão que esse seria o melhor a ser utilizado. Nós lembramos agora do conceito lá de economia. Economia é a ciência que estuda o emprego de recursos escassos entre diferentes usos possíveis com a finalidade de obter os melhores resultados. Perfeito.
Então, para atingir aqui os melhores resultados, nós estamos vendo que é o método 3, que nós estamos tentando utilizar da melhor forma possível os recursos que são escassos na economia. Então, nós estamos aqui mostrando efetivamente o uso da eficiência técnica e depois passando pela eficiência econômica, encontrando que dos 3 métodos disponíveis, o método 3 seria o melhor a ser aplicado para encontrar isso na economia, que a gente fala que é o emprego dos recursos escassos com o melhor resultado possível, que nesse caso é o método 3. Dando seguimento, devemos falar agora do fator de produção. O fator de produção fixo é a quantidade desse fator, que não pode ser mudado de imediato. O fator fixo é que ele demanda provavelmente de capital fixo, equipamentos, espaço físico, que é caro, complexo e demorado de aumentar a estrutura. Se eu tenho uma planta fabril, uma fábrica, portanto, ou indústria, existem itens que não são facilmente incorporados à produção, porque demanda a instalação dos equipamentos, a compra, demora a chegar, ampliação do espaço, então são coisas que eu não consigo fazer de imediato, demanda muito tempo. E aí a gente chama então desse aí o fator de produção do tipo fixo. Então a quantidade desse fator não pode ser mudada de imediato. Também temos o caso também do fator de produção variável. A quantidade pode variar gerando um aumento ou diminuição de produção. Então isso é importante e a gente consegue no variável fazer alterações até um certo nível, até um certo montante. E seriam os casos, então, quando a gente trata de mão de obra, energia, outras coisas que a gente tem dentro da fábrica que seriam fáceis de ser alteradas. No caso da mão de obra, eu poderia ampliar ela simplesmente aumentando as horas extras de trabalho por dia, até 2 horas extras por dia. Então, a gente já está com o trabalhador ali, a gente aumenta as horas extras por dia e a gente consegue colocar as mesmas pessoas para trabalhar. Se for fácil, a gente pode contratar mais pessoas para ter um turno a mais, com a mesma estrutura de máquinas, trabalhando em um turno adicional. Então, são coisas que a gente consegue fazer uma mudança e a gente consegue talvez aplicar de forma mais imediata. Também temos aqui nessa parte de produção e custos o conceito de curto prazo e de longo prazo. Vamos colocar ele aqui já para vocês. O curto prazo, período de tempo em que pelo menos um dos fatores de produção é fixo. Então, a gente teria ali a questão de ser fixo quando tem um deles que a gente não conseguiria alterar. O de longo prazo é o período de tempo em que todos os fatores de produção são variáveis. Então, nós temos aqui a situação em que a gente tem o cálculo que vai ser realizado usando todos aqueles que são possíveis de serem alterados, a gente planejar uma coisa mais a longo prazo. Fator de produção de curto prazo, colocando aqui. Então, quando tem pelo menos um que é fixo, quer dizer que nós vamos ter ali uma dificuldade de fazer uma alteração. Então, de imediato. Então, nós temos aí o caso da metalurgia, que são grandes máquinas, ou a indústria naval, onde um bem como um navio é construído aí em 5, 10 anos, então é uma coisa que demanda um pouco mais de tempo. Enquanto, por outro lado, nós temos aí uma padaria ou um consultório que seria o planejamento podia ser feito a longo prazo, porque a gente consegue fazer adaptações mais rapidamente. Conceito agora em termos da produção. O produto total é a quantidade total produzida que se obtém pelo emprego dos fatores de produção em determinado período de tempo. Então, é tudo que eu consigo produzir em um certo determinado tempo. A produtividade média, também conhecida também como produto médio, então é a produção total dividida pela quantidade utilizada de fator de produção variável. Representa a contribuição de cada fator de produção por unidade produzida. A produtividade marginal ou produto marginal é a taxa da variação do produto final pela variação da quantidade de insumo variável utilizado. Representa a contribuição adicional de cada fator de produção
quando eu aumento, vamos supor lá o fator de produção humano. Então, quanto que ele consegue adicionar a mais de produto final em cima da produtividade média? Aí que vai mostrar isso para mim vai ser a produtividade marginal. E para isso nós temos um exemplo. Calculando a produção da empresa de roupas, aqui no caso. Nós temos a primeira coluna, que é o espaço físico. Depois nós temos a coluna mão de obra, chamado de L. Produto total, Q. Produto médio, Q dividido por L. Então, produto total dividido pela mão de obra. E o produto marginal, PMG, que é igual à variação, esse triângulo é o delta, né? Variação do produto total dividido pela variação da mão de obra. Como é que eu calculo essa tabela? Vou fazer o seguinte. Vamos começar calculando o produto médio. Para você encontrar o produto médio, você vai pegar lá, pela fórmula que nós temos aí na coluna 4. Q dividido por L, produto total dividido por mão de obra. Nós temos ali na mesma linha, qual que é o Q, que é o produto total? 4. Dividido pela mão de obra, L, 1. 4 dividido por 1, 4. Então você tem ali no topo, à direita, mostrando para você como encontrou esse 4 do produto. Então, eu tenho aí uma mão de obra, na produção total de 4, então produto médio, 4 produtos por pessoa, tem uma pessoa só. E aí nós vamos agora para entender a produtividade marginal. Mostrando a relação para vocês, produtividade marginal. Aí eu estou pegando uma coluna, eu estou pegando uma linha mais embaixo para não chocar e ficar difícil de entender. Aí eu estou pegando essa linha onde está correspondente aí a produtividade marginal 16, para a gente poder ficar mais claro e mais limpo de poder entender o cálculo. Vai envolver o quê? Produtividade ou produto marginal é igual a variação do produto total, Q, dividido pela variação de mão de obra, o L. Então a gente pega coluna do produto total. Eu vou pegar o atual produto total e subtrair o produto total anterior. Então, o atual é 30 na coluna dos 16, menos o 14, dividido por L. A variação de L, como é que vai ser? O L atual é 3, menos o L anterior, que é 2. Quando a gente resolve esses cálculos, nós vamos encontrar aqui 30 menos 14 é 16, a variação de um menos o outro, dividido pela variação da mão de obra, 3 menos 2, 1. E temos 16 dividido por 1, que é 16, que é o resultado aí da produtividade marginal. Eu posso fazer isso linha a linha e vou encontrar todos esses resultados aí. O em azul, produtividade média, eu calculo toda essa quarta coluna e posso fazer essa mecânica de cálculo para encontrar também a produtividade ou produto marginal, que ele vai mostrar quanto de mão de obra adicional eu consigo ter de produto a mais de um período para o outro. E aí eu queria que vocês tentassem desenvolver esse cálculo em uma tabela para vocês verem se vocês encontram todos esses valores também. O que vai acontecer então, a gente pode ver nesse gráfico aí, mostra que até um certo ponto, quando aumenta a mão de obra, consegue-se ganho de produção. Depois a produção chega a um topo, estabiliza e começa a declinar. Isso indica que se não forem trabalhados outros fatores de produção, não apenas a mão de obra, mas outros fatores, não vai ter mais ganho. E aí vai ocorrer, na verdade, a diminuição da quantidade produzida. Aí ele começa a cair. Então outros fatores devem ser trabalhados em conjunto. E aqui o gráfico mostrando a reação do produto marginal em relação ao produto médio. Os dois vão chegar até um certo ponto de produção e depois eles começam a declinar, necessitando então mexer com outros fatores de produção. E qual é a relação que nós temos aí? A produtividade média e a produtividade marginal estão relacionadas com a eficiência técnica. A produtividade marginal é útil para as empresas, pois permite saber o número de unidades produzidas por um novo trabalhador contratado. Bom, eu acredito que agora a gente pode pegar a matéria também, ler e voltar nesses conceitos para compreender melhor. Aqui tem os pontos trabalhados nessa aula, que tem o vídeo 1 e o vídeo 2. Nos vemos no próximo conteúdo.